Epigenética. Como nós, meros mortais, podemos armar-nos em Deus. Se os genes não determinam o destino e até contêm uma enorme biblioteca de possibilidades, mesmo à espera de serem retiradas das prateleiras e lidas, então, o que nos dá acesso a esses potenciais que poderiam exercer um efeito significativo sobre a saúde e o bem-estar? Os homens do estudo realizado no mosteiro conseguiram esse acesso, mas como? Encontramos a resposta numa área de estudo relativamente recente chamada epigenética. A palavra epigenética significa literalmente acima do gene e refere-se ao controle dos genes não de dentro do próprio ADN, mas das mensagens que chegam do exterior da célula, por outras palavras, do meio ambiente. Esses sinais levam um metilo, um átomo de carbono agarrado a 3 de hidrogênio, a aderir a um ponto específico do gene, sendo esse um dos principais processos, a metilação do ADN, que ativam ou desativam os genes. 2 outros processos, a modificação covalente das histonas e o ARN não codificante, também ativam e desativam os genes, mas aqui dispensam-se os seus pormenores. A epigenética ensina-nos que os nossos genes não nos condenam a nada e que as mudanças da consciência humana podem produzir alterações estruturais e físicas no corpo humano. Podemos modificar o nosso destino genético ativando os genes que queremos e desativando os que não queremos, trabalhando com os diversos fatores do meio ambiente que programam os genes. Alguns desses sinais provêm do corpo, como sentimentos e pensamentos, enquanto outros provêm da resposta do interior do corpo ao ambiente exterior, como a poluição ou a luz do sol. A epigenética estuda todos os sinais externos que dizem à célula o que fazer e quando, observando as 2 fontes que ativam ou ligam a expressão genética, suprarregulação, e que suprimem ou desativam a expressão genética, infrarregulação, bem como a dinâmica da energia que ajusta o processo da função celular a cada momento. Segundo a epigenética, apesar de o nosso código de ADN ser imutável, é possível fazer milhares de combinações, sequências e variações padronizadas, tal como é possível fazer milhares de combinações, sequências e padrões de redes neurais no cérebro. Se observarem o genoma humano na totalidade, os cientistas ficam com a cabeça a andar à roda, com os milhões de variações genéticas possíveis que encontram. Os cientistas referiram que o projeto Epigenoma Humano, que teve início em 2003, quando o projeto Genoma Humano chegava ao fim, e que decorre atualmente na Europa, fará com que o projeto Genoma Humano pareça os trabalhos de casa que os meninos do século XV faziam com um ábaco. No modelo do plano arquitetônico já referido, se estivermos a construir um edifício, podemos alterar a cor, os materiais que o constituem, a escala e até o posicionamento da estrutura. As variações possíveis são praticamente infinitas, sem mudar o plano. Para percebermos melhor como funciona a epigenética, pensemos no exemplo de gêmeos idênticos que partilham o mesmo ADN. Se aceitarmos a noção de predeterminismo epigenético, segundo a qual todas as doenças são genéticas, os gêmeos idênticos terão precisamente a mesma expressão genética. Mas a verdade é que os gêmeos idênticos nem sempre manifestam as mesmas doenças da mesma forma, e, com efeito, muitos são os casos em que um só deles manifesta uma doença genética. Podem ter os mesmos genes, mas os resultados não serão necessariamente os mesmos. Um estudo espanhol ilustra perfeitamente essa situação. Os investigadores do Laboratório de Epigenética Oncológica do Instituto Espanhol de Oncologia de Madrid estudaram 40 pares de gêmeos idênticos com idades compreendidas entre os 3 e os 74 anos e descobriram que os mais jovens, com os estilos de vida semelhantes e que passavam mais anos juntos, apresentavam padrões epigenéticos idênticos, enquanto os mais velhos, sobretudo aqueles que tinham estilos de vida diferentes e tinham passado menos tempo juntos, apresentavam padrões epigenéticos muito diferentes. Por exemplo, os investigadores identificaram 4 vezes mais genes de expressão diversa entre um par de gêmeos com 50 anos do que entre um par de gêmeos com 3 anos. Os gêmeos nasceram exatamente com o mesmo ADN, mas os que levavam estilo de vida e vidas diferentes acabaram por expressar os genes de forma muito diferente, sobretudo com o tempo.
Recorrendo a outra analogia, os pares de gêmeos mais velhos eram como cópias exatas do mesmo modelo de um computador. Os computadores vinham carregados com o mesmo software inicial, mas, com o tempo, cada um foi descarregando outros programas. O computador, o ADN, permanece o mesmo, mas as ações e o funcionamento do computador variam consoante ao software que o indivíduo descarregou, as variações epigenéticas. Desse modo, os nossos pensamentos e sentimentos levam o corpo a reagir numa fórmula complexa de alterações e desvios biológicos. Cada experiência aciona mudanças genéticas reais nas nossas células. A velocidade dessas mudanças pode ser verdadeiramente extraordinária. Em apenas 3 meses, 31 homens com câncer de próstata de risco reduzido conseguiram suprarregular 48 genes, na sua maioria ligados à supressão de tumores, e infrarregular 453 genes, maioritariamente ligados à promoção de tumores, sujeitando-se a regime de nutrição e estilo de vida intensivos. Durante o estudo conduzido pelo Dr. Dan Ornish, da Universidade da Califórnia, em São Francisco, esses homens perderam peso, reduziram a taxa de obesidade abdominal e tensão arterial, bem como o perfil lipídico. Ornish observa: não tem tanto que ver com a redução dos fatores de risco ou com a prevenção de qualquer coisa muito má. Essas mudanças podem ocorrer tão depressa que nem temos de esperar anos para ver os benefícios. Ainda mais impressionante é o número de mudanças epigenéticas ocorridas num período de 6 meses, num estudo suíço de 23 homens saudáveis e com um ligeiro excesso de peso, que passaram de pessoas relativamente sedentárias a ávidos frequentadores de aulas de spinning aeróbica, numa média de quase 2 vezes por semana. Os investigadores da Universidade de Lund descobriram que os homens tinham registrado alterações epigenéticas de 7.000 genes, quase 30% da totalidade de genes em todo o genoma humano. Esse tipo de variação epigenética pode ser herdado pelos nossos filhos e transmitido aos nossos netos. O primeiro investigador a prová-lo foi o Dr. Michael Skinner, diretor do Centro de Biologia de Reprodução da Universidade do Estado de Washington. Em 2005, Skinner liderou um estudo em que expôs fêmeas grávidas de ratos a pesticidas. As crias macho da mãe exposta apresentavam taxas mais elevadas de infertilidade e de redução na produção de espermatozoides, como alterações epigenéticas em 2 genes. Essas alterações também estavam presentes em cerca de 90% dos machos das 4 gerações seguintes, apesar de nenhum desses ratos ter sido exposto a pesticidas. As experiências que derivam do ambiente exterior são, contudo, apenas uma parte dessa história. Tal como temos estado a aprender, ao atribuirmos significado a essas experiências, em ondas de respostas físicas, mentais, emocionais e químicas, também ativamos genes. A forma como vemos e interpretamos os dados dos sentidos como informação fatual, para perceber se essa informação é ou não é verdadeira, e o significado que lhe atribuímos produzem mudanças biológicas significativas a nível genético. Assim, os genes interagem com a nossa consciência alerta em relações complexas. Poderíamos dizer que o significado afeta continuamente as estruturas neurais que influenciam a identidade microscópica, que, por sua vez, influencia a identidade macroscópica. O estudo da epigenética também suscita algumas questões. E se nada mudar no ambiente exterior? E se fizermos as mesmas coisas com as mesmas pessoas ao mesmo tempo, todos os dias, coisas que levem às mesmas experiências, produtoras das mesmas emoções, que comunicam da mesma forma com os mesmos genes? Poderíamos dizer que, enquanto vir a sua vida sob a perspectiva do passado e reagir às condições em que se encontra com a mesma arquitetura neural e ao mesmo nível mental, segue na direção de um destino genético muito específico e pré-determinado. Além disso, tanto as crenças que tem acerca de si próprio e da sua vida, como as escolhas que faz por causa dessas crenças, enviam sempre as mesmas mensagens aos mesmos genes. Se for ativada de outra forma, com nova informação, a célula pode criar milhares de variações do mesmo gene para reescrever uma nova expressão de proteínas, que altera o organismo.
Talvez não possa controlar todos os elementos que formam o seu mundo exterior, mas consegue gerir muito do seu mundo interior. Aquilo em que acredita, a sua forma de ver as coisas e as suas interações com o mundo exterior influenciam o seu ambiente interior, que é o ambiente exterior da célula. Isso significa que somos nós, e não a nossa biologia pré-programada, que temos as chaves do nosso destino genético. Basta-lhe encontrar a chave certa para a fechadura que lhe abrirá as portas do seu potencial. Por que não há de entender os genes tal como eles são? Fontes de possibilidades, recurso de potencial ilimitado, sistema codificado de comandos pessoais. Na verdade, não passam de ferramentas de transformação, que significa literalmente mudança de forma. O estresse faz-nos viver em modo de sobrevivência. O estresse é uma das maiores causas de mudança epigenética, porque desequilibra o corpo. Assume 3 formas: estresse físico, trauma, estresse químico, toxinas e estresse emocional, medo, preocupação, aflição. Cada um desses tipos de estresse pode desencadear mais de 1.400 reações químicas e produzir mais de 30 hormônios e neurotransmissores. Face a essa torrente de hormônios de estresse, a mente influencia o corpo através do sistema nervoso autônomo e sentimos a suprema ligação mente-corpo. Ironicamente, o estresse tem uma função adaptativa. Todos os organismos da natureza, incluindo os seres humanos, são programados para lidar com o estresse de curto prazo para que possam enfrentar situações de emergência. Quando sentimos uma ameaça que vem do exterior, o sistema nervoso simpático, subsistema do sistema nervoso autônomo, ativa a resposta de luta ou fuga. O débito cardíaco e a tensão arterial aumentam, os músculos contraem-se e o corpo produz um surto de hormônios, como a adrenalina e o cortisol, que nos prepara para fugirmos ou enfrentarmos o perigo. Se for perseguido por uma alcateia de lobos famintos ou um bando de guerreiros sanguinários e conseguir escapar-lhes, o seu corpo retomará a homeostase, o estado normal e equilibrado, pouco depois de se sentir em segurança. O corpo foi concebido para funcionar assim no modo de sobrevivência. Fica desequilibrado, mas só durante um curto espaço de tempo até o perigo passar. Pelo menos, esse era o objetivo original. O mesmo acontece no mundo moderno, mas num contexto geralmente diferente. Se alguém fizer uma ultrapassagem perigosa na autoestrada, talvez fique assustado durante algum tempo, mas assim que se apercebe que está tudo bem e de que não há perigo de acidente, o seu corpo volta ao normal, a não ser que tenha tido muitas outras situações de estresse nesse dia. Se for como a maioria das pessoas, enfrenta uma série de incidentes que o enervam e o mantém uma boa parte do tempo no modo de luta e fuga, fora da homeostase. A manobra perigosa do outro condutor na autoestrada talvez tenha verdadeiramente posto a sua vida em perigo neste dia, mas os outros incidentes que não o fizeram, como o trânsito que apanhou no caminho do emprego, a pressão que sentiu por ter que fazer uma importante apresentação, a discussão que teve com seu cônjuge, a conta do cartão de crédito que recebeu, a avaria do disco rígido do computador e o novo cabelo branco que descobriu, também mantém constantemente a circulação dos hormônios do estresse no seu corpo. Ao recordar as experiências estressantes do passado e prever outras estressantes no futuro, está a gerar em si uma fórmula de estresse de longa duração. Bem-vindo à versão do modo sobrevivência do século XXI. No modo de luta ou fuga, o organismo mobiliza a energia que sustenta a vida para nos fazer fugir ou lutar. Mas quando não retomamos a homeostase, porque estamos sempre a nos sentirmos ameaçados, a energia perde-se no sistema. Ficamos com menos energia no ambiente interior para o crescimento e a reparação celular, os projetos celulares de longa duração e a cura, porque lhe damos outro destino. As células deixam de funcionar e de comunicar entre si, tornando-se egoístas. Deixa de se fazer manutenção regular, quanto mais melhorias, porque é preciso reforçar a defesa. Se for cada célula por si, a comunidade coletiva das células que trabalham em conjunto fratura-se. O sistema imunitário e endócrino, entre outros, enfraquecem, porque se as células deixarem de transmitir informação entre si, os seus genes ficam comprometidos. É como viver num país onde 98% dos recursos são canalizados para a defesa
E nada resta para as escolas, as bibliotecas, a construção e manutenção das estradas, os sistemas de comunicação, a produção alimentar e daí por diante. Os buracos nas estradas ficam por tapar. As escolas sofrem cortes orçamentais e, consequentemente, os alunos aprendem menos. Os programas de assistência social que cuidavam dos pobres e dos idosos têm de fechar. E deixa de haver comida suficiente para alimentar as massas. Não será de admirar, pois, que o estresse de longa duração tenha sido associado à ansiedade, depressão, problemas digestivos, perda de memória, insônia, hipertensão, doença cardíaca, infartos, câncer, úlceras, artrite reumatoide, constipações, gripes, envelhecimento precoce, alergia, dores no corpo, fadiga crônica, infertilidade, impotência, asma, problemas hormonais, erupções cutâneas, queda de cabelo, espasmos musculares e diabetes. E não só, aliás, todos esses problemas resultam de mudanças epigenéticas. Não há organismo na natureza capaz de resistir aos efeitos do estresse de longa duração. Vários estudos apresentam provas sólidas de que as instruções epigenéticas para a cura cessam quando há uma emergência. Por exemplo, os investigadores do Centro de Medicina da Universidade do Estado de Ohio concluíram que mais de 170 genes são afetados pelo estresse, sendo que 100 deixam completamente de funcionar. Muitos desses genes são o que produzem proteína para facilitar o tipo de cura apropriado. Os investigadores relataram que as feridas dos pacientes estressados demoravam mais de 40% do tempo a sarar e que o estresse fazia pender o prato da balança genética para genes que codificavam proteínas responsáveis por paralisação do ciclo celular, morte e inflamação. Um outro estudo realizado com base no gene de 100 cidadãos de Detroit identificou 23 sujeitos que sofriam de distúrbio de estresse pós-traumático. Essas pessoas acusavam 6 a 7 vezes mais variações epigenéticas que, na sua maioria, comprometiam o sistema imunitário. Os investigadores do Instituto da SIDA, da UCLA, observaram que não só o vírus HIV se espalhava mais depressa nos pacientes mais estressados, mas também que quanto mais estressado estivesse o paciente, menos respondia ao tratamento antirretroviral. Os fármacos eram muito mais eficazes nos pacientes que se mantinham relativamente calmos que nos pacientes cuja tensão arterial, umidade da pele e taxa cardíaca em repouso eram indicados de maior estresse. Com base nessas descobertas, os investigadores concluíram que o sistema nervoso influencia diretamente a reprodução viral. Embora a resposta de luta ou fuga seja altamente adaptativa por natureza, porque garantia a sobrevivência dos primeiros seres humanos, tornou-se evidente que quanto mais tempo esse sistema de sobrevivência se mantiver ativado, mais tempo o organismo demora a mobilizar os recursos necessários para manter a saúde perfeita e mais inadaptado se torna o sistema.